Garantia Agronegócios, conhecimento. Olá, pessoal. Sou Benedito Dias, da Garantia Agronegócios. Estamos aqui novamente com o Sérgio Caldas Soares para continuar o nosso assunto sobre a tecnologia aplicada ao agronegócio, né? Tecnologia no agronegócio. No primeiro vídeo, nós falamos especificamente sobre a tecnologia aplicada ao agronegócio, onde ela está atuando, né? E nós ficamos, então, já marcamos para conversar sobre a atuação das startups dentro do mercado do agronegócio, dentro dessa área de tecnologia, certo? Então, o Sérgio hoje vai falar para a gente, vai contar um pouco de qual é essa, né, atuação. Então, Sérgio, seu espaço aí para você nos cumprimentar, né? E aí a gente começa a falar. Olá a todos, como o Benedito falou, eu sou o Sérgio, diretor de tecnologia da Garantia Agronegócio, e a gente vai dar continuidade aqui à nossa conversa sobre a atuação das startups e a tecnologia que elas aportam para o setor agrícola. Certo, Sérgio. Então, assim, hoje a gente tem aí várias startups já atuando no mercado, né? Então, qual é a área de atuação realmente da startup dentro da tecnologia aplicada ao agronegócio? Benedito, não tem uma fronteira, né? As startups acabam desenvolvendo solução para tudo que tangencia o agronegócio. Eu agrupei elas aqui em 4 grandes grupos, tá? Então, a gente tem bastante tecnologia aplicada à área de financiamento agrícola, a gente tem tecnologia já sendo desenvolvida para a contratação de seguro rural, a gente tem tecnologia para o acompanhamento e monitoramento ambiental das fazendas, e a gente também tem tecnologia sendo desenvolvida para dentro da porteira, para auxílio à tomada de decisão. Então, eu acho que esses são os 4 grandes grupos, né, alvos do setor de startups e tecnologia. Certo. Então, elas atuam em várias frentes aí dentro do agronegócio, né? Mas tem uma linha principal de atuação delas aí, né? Qual que seria esse campo principal de atuação das startups hoje? A gente vê que a maior parte das startups, elas focam na tecnologia de auxílio à tomada de decisão, certo? Dentro disso, elas têm diversas formas e pontos diferentes de atuação. A gente vê empresas focadas em monitoramento de pragas, a gente vê algumas empresas desenvolvendo tecnologias de monitoramento e previsão meteorológico, né, para entender a condição climática a qual a área está sendo submetida, muitas delas vinculadas a sistemas de irrigação, ou seja, para uma gestão mais eficiente dos sistemas de irrigação e menor suscetibilidade das lavouras a intempéries, né? Então, é uma área muito relevante também de desenvolvimento tecnológico. A gente tem outra grande quantidade de empresas desenvolvendo sensores que estão a bordo do maquinário para gestão e para otimização dos recursos gastos para a produção, como óleo diesel, otimização de manutenção de máquinas, implementos para otimização de área de produção, de forma a você conseguir produzir mais numa mesma área, né? Então você melhora a sua gestão de produção, e você também tem uma outra grande quantidade de startups gerando informação para auxílio direto ao produtor na tomada de decisão. Então, auxiliando para saber se é hora de ligar ou não a irrigação, como a gente já comentou, saber se há algum problema que exija que ele faça uma visita em campo para determinar com mais precisão algum tipo de problema que está ocorrendo, como ocorrência de pragas ou como seca em locais específicos. Isso se dá principalmente a grandes áreas, né? Quando a gente está falando de grandes áreas, é muito difícil para o produtor entender exatamente o que está acontecendo em cada parte do seu talhão. Quando a gente está falando de áreas de talhão de mais de 100 hectares, ele não consegue, a olho nu,
visualizar aquele talhão e identificar o comportamento do seu desenvolvimento na sua plenitude. Então, para esse tipo de tomada de decisão, algumas tecnologias a gente vê sendo amplamente utilizadas, né? A gente vê tecnologia de geomática, de geoprocessamento, onde há cruzamento de informações de diferentes camadas, camadas de informação públicas disponíveis. A gente vê amplamente a utilização de sensores a bordo de satélite, tanto no espectro óptico quanto no espectro de radar. Isso para determinar início de colheita, para fazer trabalhos de análise de comportamento espectral das áreas, para saber se elas estão se desenvolvendo como esperado, a obtenção de índices de vegetação também para o monitoramento e acompanhamento, né? Então, tudo isso está associado às novas tecnologias que a gente consegue mapear, consegue observar sendo utilizadas atualmente. Outra grande quantidade de informação são extraídas de modelos digitais de elevação, no qual a gente consegue determinar declividade, entre outras características da área que podem ajudar num planejamento de dentro da fazenda para melhorar a adequação de quais são as melhores áreas de produção, aonde eu devo produzir qual cultura vai se adaptar melhor aos meus diferentes ambientes dentro da fazenda. Então a tecnologia está aí, a gente vê muita coisa sendo desenvolvida, isso é um organismo vivo, de maneira que a cada dia surgem novas soluções com tecnologias que já estão aí, mas visando corrigir ou resolver problemas que vão sendo identificados ao longo dessa cultura agrícola que nós temos, né? Certo. E assim, a startup vai atuar lá no campo, lá junto com o produtor, auxiliando na produção, tá? Esse acesso às startups, tá? Pelos produtores, né? Como que está isso hoje? É um acesso mais para o grande produtor, ou um pequeno produtor hoje já consegue contratar o serviço de uma startup dessas para fazer o controle da sua área, que é menor. Tá? Se a gente pegar várias regiões do país aí, a gente tem Mato Grosso do Sul, com áreas imensas, né? Mas a gente tem Paraná com áreas pequenas. O produtor pequeno que tem lá uma área de até 100 hectares ali para fazer o plantio dele. Isso hoje tem acesso também para esse pequeno, ou só os grandes hoje que estão conseguindo atuar melhor nisso? Muito boa sua pergunta, Benedito. As startups, elas não visam resolver problemas só dos grandes produtores. A gente entende, né, de maneira geral, que os grandes produtores têm uma necessidade mais pujante de tecnologia pela dificuldade de fazer um acompanhamento e um monitoramento minucioso de uma área maior. Mas isso não impede ou não quer dizer que o produtor de áreas menores, né, ele não possa ou não tenha tecnologia disponível para usar na sua área. Tem sim, tem muita startup focada nos produtores menores. O acesso está cada vez mais amplo graças a uma expansão da infraestrutura, né? Da infraestrutura de redes de telefonia, de internet móvel, de internet por satélite. Então, toda essa expansão da infraestrutura permite que a tecnologia se expanda cada vez para mais áreas, né? Eu acho que assim, a gente pode ver por esse cenário, pelo que a gente observa e pensa, enxerga lá no futuro, é que assim, tecnologia veio para ficar realmente no agronegócio e não tem mais como fugir dela. Eu acho que como ela está até se popularizando um pouco mais, né? A gente já está vendo que não precisa ser um grande produtor para poder usar a tecnologia. A gente já viu que ele consegue, um produtor pequeno também consegue ter acesso a essa tecnologia, né? Através dessas startups, que eu acho que é algo muito importante, com grande campo de atuação ainda, né? E é uma coisa que só tende a crescer. Exatamente. Hoje o perfil do nosso produtor rural mudou muito.
de 20 anos para cá, né? Então, antes que a gente tinha um certo distanciamento da realidade do produtor, hoje, dada a própria tecnologia, internet, televisão, telefone, a gente está muito mais próximo e eles também estão muito mais próximos. Ou seja, o meio urbano está mais próximo do rural e o meio rural está mais próximo do urbano. As novas gerações de produtores, elas são muito antenadas, vamos dizer assim, em tecnologia, em conhecimento, né? Os filhos dos produtores, como a gente comentou anteriormente, no vídeo anterior, eles saem para estudar e para buscar informações e trazem isso de novo para dentro da fazenda. O produtor pequeno, médio ou grande, ele deve sim, Benedito, ficar antenado às tecnologias para que ele seja cada vez mais eficiente no seu próprio negócio. Até porque a atividade agropecuária, ela tem um fator climático que é completamente independente da vontade do produtor. Então, se em um ano ele consegue uma produtividade, um resultado financeiro excepcional, no ano seguinte ele pode ter um resultado negativo. E exatamente essa boa gestão, ou seja, ganhei muito esse ano, vou aplicar uma parte, vou guardar uma parte, vou melhorar os meus processos, no ano que vem eu tenho uma condição climática pior, mas graças à minha melhoria de processos, a minha quantificação de perda está estabilizada. Então, a minha perda não foi excessiva. Então, eu acho que é muito nisso, eu acho que os produtores estão cada vez mais antenados para isso. Tecnologia veio sim para ficar. Cabe ao produtor também identificar o que é melhor para o ambiente de produção dele. Não é toda tecnologia que todo mundo deve adotar. Eu acho que é errado pensar que o produtor deve mudar 100% da sua forma de operação de um ano para o outro, porque ele corre o risco de não se adaptar à tecnologia, de ter gastado um dinheiro muito grande e não ver o retorno disso, né? Então eu acho que ao longo do tempo ele vai melhorando os seus processos. Eu acho que essa que é a chave do negócio. Muito bem, Sérgio. Muito obrigado pelas explicações aí, pelas explanações sobre, né, as startups. Nós falamos lá no primeiro vídeo, então, nós dissemos que nós teremos uma série de 4 vídeos falando sobre a tecnologia no agronegócio, né? No primeiro vídeo nós falamos realmente sobre as tecnologias, quais são elas, se são novas, se são mais antigas, né? O que está surgindo, a gente viu que tem muita coisa para surgir ainda, né? Falamos hoje das startups, né? Da importância dessas empresas e de onde elas estão atuando, né? E sobre o campo que existe ainda para muito mais do que isso. E na semana que vem, Sérgio, o que a gente vai falar, vai trazer de novo aí para as pessoas que estão nos acompanhando sobre tecnologia no agronegócio? Qual que é o nosso próximo assunto, então? Benedito, no nosso próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre as tecnologias que nós da Garantia Agronegócio já usamos. Algumas coisas que nós já fazemos, coisas que nós pretendemos entregar em pouco tempo para o mercado. Nós aqui dentro também somos um organismo vivo no sentido de testar, utilizar e desenvolver novas tecnologias, e é isso que a gente vai trazer um pouco para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. O que a Garantia faz de diferente em relação ao mercado de seguro agrícola. Certo. Então, no próximo episódio nosso, aí, a gente vai falar sobre a tecnologia no agronegócio, voltado mais diretamente à área do seguro rural. Exatamente. Certo? Então, tá bom, Sérgio. Muito obrigado de novo, Sérgio. A gente se fala novamente na semana que vem sobre a tecnologia no agronegócio, mais voltada aí ao seguro rural. Até mais, pessoal. Muito obrigado, Sérgio. Até a próxima. Garantia Agronegócios, conhecimento.